A tarefa, porque eu sempre falo que o trabalho de dono é desenvolver as pessoas E fazer a empresa crescer. e fazer a empresa crescer. É o que eu falo. E aí ele falou... E eu sempre falo que o dono não pode ficar no operacional, né? Ele tem que fazer o trabalho tático e estratégico para fazer as coisas acontecerem. Belíssimo ponto que tu está trazendo, Marcelo. E aí ele falou, se você está falando que a tarefa mais importante do líder é a execução, isso quer dizer que eu tenho que ficar no operacional? Então vamos lá. Quando eu falo a tarefa mais importante do líder é a execução da estratégia. Sim, exatamente. Né? Então, quando a gente está falando de execução, a gente está falando de execução da estratégia. Então, o líder tem que ter um trabalho estratégico, tático, estratégico, dependendo do porte da empresa, trabalho tático, estratégico, e ele tem que ter um trabalho de execução da estratégia. Por isso que eu sempre falo, eu não acredito em sorte. Então, eu acredito em meta, plano de ação e execução. Porque o planejamento estratégico nada mais é do que definir qual que é a ambição da empresa, onde essa empresa quer chegar, qual que é a ambição para esse ano, qual que é a ambição para os próximos 5 anos, qual é o plano para atingir essa ambição, né? O plano, o que vai fazer para chegar lá. E eu falo, não acredito em sorte, acredito em meta, plano de ação e execução. Execução da estratégia, não é o trabalho operacional de ficar apagando incêndio, cuidando das reclamações dos clientes, indo lá na fábrica, colocando a mão na massa para produzir as peças, ou pegando a mercadoria, colocando no teu carro para entregar para o cliente. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você montar um time que funcione, sem depender de você, um time que tem autonomia, que seja uma equipe autogerenciável, e aí você garante que as pessoas vão executar estratégia. E para isso você depende dos 7 comportamentos. Né? Mas pode continuar, que eu interrompi eu acho que foi interessante fazer essa interrupção, porque quando eu falo execução, o cara vai entender que execução é operação. Não a operação da estratégia, a operação do dia a dia, o trabalho operacional. Só complementando isso que tu falou, isso me lembrou tem uma frase dentro do livro Motor da Liderança, se não me engano tá na introdução, no prefácio, sei lá, alguma coisa assim, que ele fala assim, o líder é aquela pessoa que ele não faz nada, entre aspas, mas não deixa nada sem ser feito. Então é ele que vai tá gerando essa execução, é a pessoa que faz as coisas acontecerem. Então a execução, só complementando com essa frase que o Marcelo trouxe. A pessoa que faz as coisas acontecerem, ele garante a execução. Para isso ele precisa de alguns comportamentos. E aí, só alguns, antes de você falar, algumas notações aqui, né, sobre isso. Então quando a empresa executa bem, né, o time nunca é derrotado pelo ambiente dos negócios, porque executa, tem resultado, quando não tem resultado avalia, né? Faz melhoria contínua e parte para execução. Então o time nunca é derrotado por crise, porque a cidade isso, porque os concorrentes aquilo. O time nunca é abalado pelas crises. E o time que executa, as pessoas sabem o que devem fazer, né? Sabe o que deve fazer, tem feedback e age. Sabe o que deve fazer, tem feedback e age. Exatamente. Né? E a diferença entre uma empresa e a concorrente é cada vez mais a habilidade de executar. A tua diferença e o do teu concorrente. Se você estiver ganhando do teu concorrente, é porque a tua capacidade de executar é melhor que a dele. Se ele estiver ganhando de você, a capacidade dele de executar é melhor que a sua. Simples assim. Qualquer coisa diferente disso é papo furado.